Olá, gente. Boa noite, boa sexta-feira para todo mundo. Vamos começar aqui a nossa live. Vou colocar a música do nosso convidado, a música que ele mandou, para a gente fazer aqui a abertura, a introdução, enquanto vai formando a audiência aí, tá bom? Vamos lá. Fernandinho e Kleber Lucas. Meu alvo é Cristo, a música inspiradora do Rodney hoje. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já queimei as mãos com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. Dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estamos ouvindo aqui a música enviada do nosso convidado, começando aqui a nossa live hoje, a última live da Semana da Superação. Vamos conversar hoje com o Rodney Silva. Já eu vou chamar ele aqui para a gente começar. Oi, gente, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos começar aqui a nossa live de hoje. Deixa eu fazer a abertura aqui. Quero cumprimentar algumas pessoas que já entraram conosco aqui. A pastora Elza Brito está aqui com a gente. Um abraço, pastora, seja bem-vinda. O Rodney já está aqui a postos. O Rivas Chadidu, também o Reinaldo, Marcelinho, Motivação Zen, sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade aqui. Ao vivo, a nossa live Semana da Superação, começando agora aqui na sexta-feira, o último convidado da Semana da Superação. Vai ser um papo muito legal, tenho certeza disso. Quero cumprimentar todos que estão entrando aqui, muito obrigado. E agora eu já vou chamar aqui o Rodney para a gente começar a bater esse papo aqui, que vai ser muito, muito bacana. Vamos lá. O QSP é um projeto, uma live que eu faço todos os dias. E... Fala, Rodney, tudo bem? Opa, boa noite. Tudo bom, Castellani? Tudo bem, seja bem-vindo aqui à nossa live. Eu que agradeço a oportunidade. Bater um papo bacana aqui. Eu estava explicando aqui, Rodney, o que quer dizer o QSP. QSP quer dizer qual o seu problema. É uma live que vai ao ar diariamente. Na verdade, o horário da live é 12h12. É uma live que eu faço no mesmo horário no programa de entrevista que eu já fazia na rádio, na televisão. E aí eu procurei manter esse horário no almoço, porque tem muita gente que fica buscando coisas bacanas para ouvir, né?
para ver na hora do almoço, e aí eu voltei então às 12h12. Aí, especialmente essa semana, né, a semana da superação, eu joguei para as 9h30 da noite, e vai ser muito bacana mais uma vez aqui ouvir a tua história, né? Você é o último convidado dessa semana. Se bem que já estão perguntando, já estão sugerindo aí mais pessoas para a gente continuar a semana da superação, né? Então, Rodney, assim, o QSP, qual o seu problema? As pessoas me dizem qual é o problema dela, né? Elas indicam qual é o problema na área sentimental, na área, né, das emoções, depressão, problema de saúde, qualquer tipo de problema, né? Problemas com a empresa, desenvolvimento pessoal. Aí eu procuro um especialista, algum convidado, algum conhecido, algum amigo, para vir bater um papo e trazer soluções e trazer sugestões para essa pessoa mudar de vida, né? E aí, então, a live começa com essa sigla QSP de qual é o seu problema, e ela termina depois de toda a informação, de toda a ajuda, a sigla se transforma em qual é o seu propósito, né? Ou seja, a pessoa pega toda a informação para criar um propósito, para romper, para avançar, para tentar sair de onde ela está, né? Então, essa é a nossa missão, essa tem sido a nossa função aqui nas nossas lives, né? Ajudar as pessoas aí a romperem de alguma forma. E, mais uma vez, um prazer estar aqui com você. Eu desejo que seja um bate-papo muito legal, né? E você pode cumprimentar a tua audiência aí também. Eu quero incentivar a minha audiência a seguir o Roger e pedir também que os teus seguidores sigam a gente aí no Castellani_Márcio. Show! A live também vai ficar gravada para quem quiser ver depois. O Rubens Brasil entrou aqui com a gente também. O Rubens é lá de Icó, da Rádio Brasil FM. O Rubens vai receber também, vai colocar as nossas lives no ar lá. Ele é um parceiro antigão nosso já também. Tem um monte de gente bacana aqui, eu acho que são seus seguidores. A Silvia, Aurita, Sandra. São os meus seguidores. A Monique já está aqui também. Beleza. Gente, aqui é o seguinte, eu vou tirar os comentários, porque a nossa live ela é gravada aí, para ficar melhor, para o Rodney aparecer melhor aí, eu vou tirar os comentários e depois eu volto com os comentários. Se você quiser fazer alguma pergunta, clica aí na caixinha e manda a pergunta para o Rodney. Bom, Rodney, vamos lá. Vamos começar aqui. Eu queria que você contasse um pouco das tuas origens, né? Quem é o Rodney por ele mesmo. Fala um pouco das tuas origens e vamos, depois que você se apresentar, vamos começar a fazer um norte, né? Ajudar você a contar um pouco da tua história aí. Ajudar, assim, no sentido de ir te perguntando algumas coisas e pontuando, né? Para a gente construir aí um bate-papo muito legal. Então, fala um pouquinho para a gente aí quem é o Rodney Silva. Opa! Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aí com você, Castellani. E quero falar um pouquinho sobre a minha vida, sobre a minha história, né? E diante dessa história, uma história de superação, né? Como diz o tema hoje, né? Então, eu nasci numa família, né? Uma família disfuncional, né? Uma família que passou por momentos muito difíceis, né? Onde eu não tive o amor do meu pai, não tive o amor da minha mãe, né? E diante disso me levou para momentos muito tortuosos na minha vida. Dentro desses momentos tortuosos, aos 17 anos, eu descobri que eu era adotivo. E a forma que eu descobri que eu era adotivo foi numa forma de mentira, onde minha mãe não queria me contar a verdade. E eu descobri numa reunião em família, quando num momento o meu primo, ele chega para mim e diz que eu não podia participar daquela reunião porque eu não era do sangue. E diante daquele momento gerou uma tristeza, gerou uma mágoa, gerou uma dor no meu coração, na minha vida, né? E aonde me levou para situações difíceis, por eu não saber lidar com as minhas dores, com as minhas dificuldades, com meus sentimentos, né? E aí, diante disso, eu tinha um amigo de infância muito querido. Naquela época ele era muito querido, né? E a gente brincava junto, até que um certo momento ele chegou para mim e disse que não queria que eu estivesse andando com ele, porque na verdade ele não era mais aquele menino que a gente brincava. Ele se tornou um traficante. E ele falou: você para mim é o maior exemplo para minha vida. E naquele momento eu era bicampeão paulista, vice-brasileiro e terceiro mundial de karatê.
Eu estava num momento, numa fase muito boa, aos 17 anos, e diante desse processo que eu vivi, eu passei por um momento muito difícil, de não saber lidar com aquela situação de saber que eu era adotivo. E aquilo me frustrou muito, me machucou muito, me decepcionou muito, e aonde eu não tinha a atenção da minha mãe, eu não tinha o carinho da minha mãe, eu não tinha o cuidado da minha mãe. E diante desse momento me levou a tomar algumas decisões. No momento, dentro de casa, eu discuti com a minha mãe, eu briguei muito feio com a minha mãe, e a minha mãe naquele momento ela não pensou duas vezes. Ela me pegou e não me deu atenção. E aí eu desci. Quando eu desci, eu encontrei com esse meu amigo, que eu acabei de falar para você. E esse meu amigo estava muito louco de cocaína. E aí ele falou, você quer mudar a sua história? Eu falei, eu não aguento mais essa vida. Ele falou, eu tenho um negócio aqui que vai mudar a sua vida. E ali eu fiz uso das drogas. Fiquei escravo das drogas por 15 anos, né? Aonde comecei a roubar dentro de casa e no momento que minha mãe, meus avós, porque eu morei com os meus avós, descobriram, eles me mandaram para a rua e lá na rua eu comecei a assaltar para manter o meu vício, né? Traficava para manter o meu vício também, mas nunca esperava ser preso. Você morava E aí onde, Rodney? eu morava em Santos, São Paulo, né? Uhum. Eu morava em Santos, São Paulo, né? E lá em Santos eu comecei a viver essa vida louca, essa vida que leva para os maus caminhos, né? E diante daquilo eu não esperava que diante desse assalto eu seria pego. E eu fui pego. Aonde eu fui preso, diante desse processo que eu passei na prisão, eu fui condenado. 6 anos, 2 meses. Vamos pontuando aqui. Você praticou, no seu primeiro delito, você já rodou? Ou No não? meu primeiro delito eu já rodei. Eu já rodei, no meu primeiro delito, foi. Já vacilou Foi. e já foi Me pegaram, isso mesmo. Aí me pegaram, fui para o presídio, dentro do presídio eu fui sumariar, né, para poder ver o que ia acontecer, se eu seria absolvido ou se eu seria condenado, né? E diante daquele momento eu fui condenado, né? E aonde eu peguei 6 anos, 2 meses e 10 dias, né? E passei os piores momentos da minha vida dentro do presídio, né? Aí você está falando de qual presídio? Da Cardéis, que foi o primeiro presídio que eu passei, que era na Praia Grande, Certo. né? Uhum. E dentro, quando eu fui condenado a 6 anos, 2 meses e 10 dias, aí eu fui para o presídio do Carandiru, um dos maiores presídios que foi relatado, né? E lá eu fiquei de 98 a 2002, aonde eu passei os piores momentos dentro desse presídio, aonde um homem tentou abusar de mim, né? Um homem tentou me fazer que eu fosse a mulher dele, né? E naquele momento eu passei por momentos muito difíceis. E que naquele momento eu não era mais aquele simples Rodney. Eu me tornei um Rodney muito furioso, um Rodney maldoso, um Rodney que não acreditava nas pessoas, um Rodney que não confiava nas pessoas, um Rodney que começou a montar e a ser uma pessoa que nunca esperava ser, né? Então foram momentos muito tortuosos que eu passei nesse presídio. E isso me fez eu tomar algumas lições na minha vida. E dentro dessas lições eu pude perceber e entender, foi o momento mais difícil que foi em 2002, no momento da desativação do presídio. Certo. Diante dessa desativação do presídio em 2002, do Carandiru, houve algumas coisas difíceis, aonde houve uns movimentos intensos, né? Aonde pessoas entraram, pessoas chegaram a morrer, né? E eu naquele momento eu não pensei duas vezes. Coloquei alguns corpos em cima de mim e me fiz de morto. Um homem vivo se fazendo de morto. Mas e ali eu senti... eu imagino, vou cortar aqui para a gente explorar um pouquinho essa parte que ela é bastante importante tranquilo. Na nossa história, Sim. na nossa live, né? Você já tinha passado
todo tipo de atrocidade, imagino, lá dentro do Carandiru, que era um lugar Sim, muito pesado, né? sim, sim. E você em algum momento se tornou mais violento do que você já estava ou não? Muito mais violento. Muito mais violento. Usou do seu conhecimento de artes marciais lá dentro também? Sim, para se defender, sim. E às vezes até para poder proteger a minha própria vida, né? Uhum. Porque eu estava ali, porque eu estava num momento, e o momento do Carandiru era ninguém confiava em ninguém, né? Era cada um por si, né? Então, aquele foi um dos momentos mais difíceis. Você chegou é, a ser respeitado lá dentro? Algum cargo assim, de alguma posição de liderança lá dentro? Dentro desse processo intenso, eu não tinha nenhum cargo, né? Eu não tinha, mas eu comecei a ser conceituado depois que aconteceu essa situação em 2002, onde houve a desativação e que eu comecei a passar por alguns presídios. Certo. Quando eu passei pela penitenciária do Estado, quando eu comecei a passar por essas penitenciárias, eles começaram a me olhar, por ter saído do Carandiru, como um cara periculoso. Certo. Aí, voltando então lá para essa cena que você falou, né? Foi um momento difícil, marcante, porque quando eles entraram para desativar, teve tiroteio, mortes, essas coisas, eles entraram para detonar menos. Houve uma intensidade grande, né? Houve uma intensidade grande, aonde a gente não via a cor do que estava acontecendo, realmente, do que a situação estava nos levando. E naquele momento não deu para mim pensar. Eu pensei só numa coisa: ou eu me escondo ou eu morro. E não tinha como pensar. E aí eu vi aqueles corpos estirados e me joguei diante daqueles corpos. E como é que você estava? Como é que você estava vivo diante de corpos mortos ali? Como é que você estava fugindo? Como é que aconteceu isso? Foi no momento como que eu posso dizer? Eu me coloquei junto desses corpos e me fiz de morto. Tá, mas aí eu quero entender o seguinte: eles entraram já atirando e já caíram corpos e você não foi baleado e foi lá e se escondeu. Como é que foi esse momento lá? Só para entender. Esse momento dentro da intensidade, o que aconteceu dentro desse momento? Quando houve essa situação e os corpos começaram a cair, eu falei, eu vou tomar uma bala também. Entendi. Então, para mim não tomar uma bala, eu me escondi diante daqueles corpos. Você já pulou também? Isso, já fiz aquilo ali. E eu falei, seja que Deus quiser. Ou eles entendem que eu estou vivo e eu morro, mas graças a Deus, diante de uma proteção, que eu acredito no propósito de Deus, diante de todo esse processo, eu pude entender e perceber o que Deus fez na minha vida, né? E Deus ali naquele momento, ele me escondeu. Não tem, Castelani, não tem outra fala para dizer se não foi Deus, né? Porque eu estava ali preparado e aberto naquela situação para qualquer coisa que poderia acontecer, né? Tanto que quando eu saí do Carandiru, eu fui para um presídio onde eu fiquei de castigo. 30 dias. Uhum. E nesse presídio eu defequei sangue, comia comida estragada, tá. Rato passando por cima de mim. Me permita aqui, Rodney, eu quero só pontuar aqui para a gente entender e seguir, porque essa parte eu julgo que seja uma parte bastante importante. Então, chegaram lá metralhando todo mundo, vão morrer, pá, 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 você viu a galera caindo, correu e se escondeu por baixo dos corpos. Isso. Aí eles passaram por ti lá, não te viram e não me viram. E foram em frente. Foram em frente. Quantas pessoas morreram naquela noite? Naquela noite a gente não conseguiu fazer uma contagem precisa, né? Mas automaticamente deveria ter morrido ali umas 250 pessoas. E você sobreviveu porque se escondeu embaixo dos corpos. Isso, porque não tinha como contar, porque era muita gente. Porque dentro da desativação ainda tinha poucas pessoas lá. Entendi. E aonde eles entenderam que o presídio não tinha mais segurança, né? Então, na verdade, isso trouxe uma grande intensidade. Entendi. Agora, Rodney, esse momento aí foi, então, o segundo massacre? Porque teve um massacre anterior, não foi? Sim, sim.
Então, dentro desse processo, a gente não entende como um massacre. A gente entende como uma desativação que houve, mas que não foi levado para frente. Entendi, foi abafado. Foi abafado. Não deixou de ser um massacre, né? Foi É, abafado. Rapaz, e abafar com tanta gente morta assim, os caras foram ninja, hein? Conseguiram conduzir a coisa muito bem fechada, viu? Nossa. Porque depois houve a desativação, né? Uhum. Houve o fim do Carandiru, né? Aí foi mais fácil para eles, né? Abafar Com certeza. Com certeza. E Rodney, aí então conta, o desfecho disso. Você ficou escondido e tal, e como é que você saiu dessa situação? Depois dessa situação que eu saí, foi no momento onde algumas pessoas entraram e perguntaram quantos estavam vivos, né? Uhum. E diante dessa situação levantaram algumas pessoas e diante dessas pessoas eu estava lá, né? Você se levantou também. Isso. E aí foi relatado que houve uma grande rebelião, né? E que dentro dessa rebelião os que estavam vivos que geraram essa rebelião, né? Ixi, Aonde ainda saiu culpado ainda. Isso. E dali eu fui para o castigo. E ali eu fui pagar um preço de tanto que minha cadeia de 6 anos, 2 meses e 10 dias foi para 8 anos, né? E aonde eu tive que pagar esse preço, né? Não tive direito a semiaberto, não tive direito a condicional, saí com a minha cadeia vencida, né? Entendi. Então, tudo isso foi um processo na minha vida, aonde eu caí na realidade, aonde eu senti o fundo do poço, foi dentro desse castigo, desse presídio que eu fui, né? Qual é o presídio que você foi? Então, foi o presídio a penitenciária do Estado, né? E dentro de tudo isso foi aonde eu pude ter uma reflexão e poder ver que realmente a minha vida não estava nada bem, né? E ali naquele momento, quando eu estava defecando sangue, comendo comida estragada, rato passando por cima de mim, um momento de uma simples loucura, que eu olhei para um lado, olhei para o outro, e aí eu disse, Deus, se realmente o Senhor existe, me tira desse lugar. Eu não aguento mais. Naquele momento eu não conhecia a Deus, naquele momento eu não tinha aproximação com nenhuma espiritualidade, mas naquele momento eu entendi que eu precisava correr atrás de um socorro. E eu senti profundamente no meu coração naquele momento que Deus estava falando comigo, dizendo que eu precisava assumir as minhas atitudes. E naquele lugar eu tomei a decisão de sair diferente, de buscar uma nova mudança para minha vida, de não ser mais o Rodney que eu estava sendo, né? E aí, dentro dessa caminhada, dentro desse processo, eu comecei a acreditar que eu poderia ter uma chance de mudar a minha história. Então, eu fui para uma outra penitenciária. Dentro dessa penitenciária, eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer os meus trabalhos. Muitas vezes, pessoas dentro do presídio queriam que eu fizesse parte de alguma irmandade. E eu não quis, eu falei que o meu momento era sair daquele lugar, mudar a minha vida, mudar a minha história. E as pessoas me respeitaram pela minha decisão, né? E aí, diante daquele momento, diante daquele processo, quando chegou o momento certo, eu ouvi o penitenciário falar, Rodney, é a hora de você ir embora. Eu não acreditei. Falei, é a hora de você ir embora. E diante de eu ir embora, diante desse momento, quando eu vi aquela porta abrir, quando eu vi aquele mato, quando eu vi a vida, eu falei, hoje eu estou tendo uma nova oportunidade de mudar a minha vida, de ser uma pessoa diferente, né? E ali prosseguiu o processo, né? Você saiu, então já estava cumprindo 8 anos e pouco. Isso mesmo. E dali eu tomei a decisão e fui fazer uma surpresa para minha mãe, né? E falei, mãe, tô aqui e tal. E a minha mãe falou assim, que naquele momento ela não confiava em mim. Pelo momento que eu vivi, por tudo que eu já fiz ela passar, né?
E aí eu falei, mãe, se você acredita um pouco em mim, me interna numa comunidade terapêutica. Eu preciso me cuidar, porque se eu ficar na rua, ou eu vou tirar a vida das pessoas, ou eu vou roubar, ou eu vou traficar. E aí minha mãe, com muita misericórdia sobre a minha vida, que eu acredito até hoje, ela me deu a oportunidade de poder me internar. Me internei numa comunidade terapêutica, tive uma libertação por ter me envolvido com muitas mortes. E diante dessas mortes, eu entreguei realmente naquele momento a minha vida a Jesus. E lá eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que, para mim, foi o meu mentor, é o meu mentor até hoje, que se chama Seu Jurandir, um homem de Deus que hoje está na beira dos seus 80 anos, né? E Rodney, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui para você. pode fazer. Quando você fala, se envolveu com muitas mortes, mortes que você viu acontecer ou mortes que você participou de alguma forma? Mortes que eu vi acontecer, que ficou um impacto na minha vida, né? Uhum. Né? Porque, na verdade, a única coisa que aconteceu na minha vida foi o momento que eu precisei me defender, né? Um momento que foi o momento mais difícil na minha vida. Foi um momento onde a pessoa veio tentar abusar de mim e eu tive que me defender e eu tive que tirar a própria vida dessa pessoa, né? Então, na verdade, isso me machucou muito. Me feriu por anos, né? Foram 15 anos achando que eu não tinha valor, foram 15 anos achando que eu não tinha direito para viver. Foram 15 anos falando, eu não confio em ninguém porque não mereço a confiança das pessoas. Eu não mereço o carinho das pessoas, eu não mereço estar conversando com o Castellani, que tem um coração bom, se eu tô com o coração ruim e tirei a vida de uma pessoa. Eu vivi isso os 15 anos. Mas tive a oportunidade de poder ir para uma boa terapia, faço terapia até hoje com psicólogos, psiquiatras, e tive que entender e perceber na minha própria vida que eu poderia mudar a minha história. Eu poderia ser uma bênção para a vida das pessoas. Eu poderia, com a minha história, poder ajudar pessoas a mudar a história. Mas eu antes tinha tomado a decisão de me cuidar primeiro. De ser eu primeiro, sabe, Castellani? Então isso para mim foi muito desafiador. Foi muito desafiador. Porque dentro desse contexto, dentro de toda essa situação, foi muito forte para mim, muito difícil. E dentro de todo essa situação, quando eu fui para a comunidade terapêutica, eu encontrei esse senhor e tanto que eu falei para ele, por que o senhor quer investir na minha vida? E ele olhou nos meus olhos, eu nunca me esqueço que ele disse, eu não sei, mas Deus pediu que eu cuidasse de você. Você tinha quantos anos, Rodney, quando você foi para a clínica? Eu acho que eu estava com 26, 27, uma coisa assim. 26, 27. Você passou por todo esse sofrimento aí bastante jovem, né? Bastante imaturo. Sim, né? sim. 26, 27, isso mesmo. E aí, quando eu conheci esse senhor começou a investir na minha vida e eu colocando no meu coração que não merecia esse investimento. Porque eu estava todo destruído por dentro. Uhum. E esse cara, ele não abriu mão de mim, e muitas vezes usando droga, muitas vezes quando eu saí do presídio, quando eu estava na comunidade terapêutica, eu tive recaída, e ele ia lá na minha casa e falava assim, eu não vim aqui para brigar com você não, eu vim aqui para orar com você. Eu falei, nossa, esse cara veio orar comigo, não veio puxar minha orelha, não veio me dizer que eu sou imprestável. E diante desse momento, esse cara me fez crescer, esse cara me fez olhar a vida de uma forma diferente. E hoje eu agradeço até hoje, tanto que até no livro eu escrevo uma página sobre a história desse homem com a minha vida e o que ele é para mim hoje, né? Ele, na verdade, é o pai que eu não tenho, né? Para mim, ele é o pai que Deus colocou assim e que me mostrou realmente que ele me amava realmente do jeito que eu era, né? E aí o processo foi continuando, né? E dentro desse processo todo eu tive a oportunidade de conhecer a minha esposa, né? Ela ali naquele momento ainda não tinha, mas eu tinha um sentimento por ela,
que é a Ana Paula, que está aí passando a Paulíssima, né? Que você viu aí. Essa aí é a minha esposa, foi a que pagou um preço para estar ao meu lado, né? E eu agradeço a Deus até hoje pela vida dela, porque ela não foi só uma discipuladora, mas ela foi uma influenciadora na minha vida. Ela me fez conhecer o Evangelho de uma forma diferente, um Evangelho simples, mas que transforma a vida das pessoas, né? E esse Evangelho mudou a minha história, esse Evangelho me fez permanecer, e esse Evangelho me fez olhar que realmente eu poderia superar todas as dificuldades da minha vida. Então, caminhar com ela foi um ensinamento, e como até hoje ela me ensina. Hoje hoje já fazem 12 anos que nós estamos casados. E eu aprendo muito com ela. E eu sou grato a Deus pelo presente que Deus me proporcionou, que foi a vida da minha esposa, né? Então eu tinha o Jurandir, eu tinha a minha esposa. Dentro desse processo, a minha família não acreditava em mim. A minha família me falava que eu era uma pessoa que eu não tinha mais jeito, não podia andar com os meus primos, porque para os meus tios eu era o cara mais periculoso e que eu ia levar os meus primos para o mau caminho. E nesse momento... Aí você está falando da sua família adotiva. Família adotiva, isso aí. Okay. Eu vou chegar aí. Okay. E dentro da minha família adotiva aconteceu tudo isso, aonde a família da minha esposa, sem me conhecer, me recebeu com muito amor e com muito carinho. Que me amaram, que cuidaram de mim, que me ensinaram a comer na mesa, que me ensinaram a orar, que me ensinaram a dizer assim, vô, que Deus o abençoe. Benção, vô. Que eu nem sabia pedir benção. Então essa família me proporcionou aquilo que eu nunca tive. Essa família me proporcionou um carinho, um amor que eu nunca tinha recebido nem pelos meus pais. Então isso me fez olhar para a minha vida de uma forma diferente, aonde eu gerei grandes conflitos dentro de mim e que esses conflitos foram grandes barreiras para a minha vida. E que eu perguntava para mim, mas para que tudo isso? E eu pude perceber e entender dentro do processo da minha própria vida. E dentro desse processo, eu fui caminhando. E diante de um momento, eu tive um momento com Deus e perguntei para Deus, muito simples, e disse, Deus, quem sou eu? E Deus, ele conseguiu naquele momento, nessa palavra, tratar do meu coração, cuidar de mim, mas me preparar para a verdade. Porque diante de tudo que você vive, ou diante de tudo que você passa, diante de toda a situação que você vem vivendo, tem um propósito. Você não passa nada na sua vida sem um propósito. E o propósito que Deus tinha na minha vida era me contar a verdade. Até que um momento meu pai se adoeceu. Meu pai, ele era fumante, né? E ele teve um problema de efisema pulmonar. O meu pai mesmo de sangue, né? Onde eu descobri aos 34 anos que o meu pai verdadeiro existia, mas a minha mãe era só mãe adotiva, porque a minha mãe realmente, eu vou contar a história para você. Vamos fazer a ligação, né? Você disse que encontrou no seu Jurandir um pai que você não teve, porque você não sabia que você tinha um pai, né? Não. E na verdade, assim, o meu pai, na verdade, o seu Jurandir se tornou um pai adotivo que eu nunca tive. Mas isso. O meu pai, na verdade, sempre foi o meu pai. Mas a minha família sempre colocava que eu era adotivo de pai e mãe. Ah, entendi. Entendeu? Então, você não conhecia o seu pai, não sabia que você tinha um pai biológico. Eu sabia que eu tinha um pai, mas dentro da história, a minha família, por não tratar uma área que era uma área muito forte da minha família, que era a área da mentira, então eles falavam que eu era adotado de pai e de mãe. Entendeu? Entendi. E diante dessa situação e diante desse momento, eu pude perceber que o meu pai, que eles falavam que era adotivo como minha mãe, era o meu pai de sangue. Entendi.
E eu descobri que esse meu pai de sangue aos 34 anos. Quando ele me chamou lá no Rio de Janeiro, e aí eu tive a oportunidade de escutá-lo e de ouvi-lo. E ele disse: filho, eu sou o seu pai, mas a sua mãe não é sua mãe. Como assim? Eu vou te explicar. O pai, ele viveu momentos difíceis, momentos de luta, onde o pai ele tinha dois prostíbulos. E dentro desse prostíbulo, o pai se apaixonou por uma moça chamada Lia. E essa moça não gostava do pai. Até que um certo momento, o pai abusou dessa moça e você nasceu. E diante desse momento eu parei. Eu fechei meus olhos, relembrei de tudo que eu passei, relembrei de tudo que eu vivi, relembrei de todas as dores que eu passei, de tudo aquilo que me machucou. Eu abri os meus olhos, mas eu ouvi pela primeira vez Deus falar comigo. Honra teu pai e a tua mãe até os últimos dias da vida deles. Eu abri os meus olhos e disse para o meu pai: pai, eu quero te pedir perdão por ter nascido. E o meu pai olhou nos meus olhos e disse: filho, eu quero te pedir perdão por não ter sido teu pai. E diante daquele momento, Castellani, eu tive uma reconciliação com meu pai, eu tive uma forma de poder lidar com meu pai que eu nunca esperava ter. Porque o meu pai, quando me conheceu, que era o meu pai, que como meus tios e minha família adotiva falava que ele era meu pai adotivo também, ele dizia que eu não tinha jeito, ele dizia que eu tinha acabado com a vida dele, ele dizia que eu não prestava, que eu era a pior coisa dessa vida. Eu nunca tive uma palavra positiva do meu pai. Eu sempre tive uma palavra negativa do meu pai. E quando eu descobri que realmente o meu pai era o meu pai, eu tive a oportunidade, Castellani, eu tive a oportunidade do meu pai poder conhecer verdadeiramente Jesus. E meu pai não conheceu Jesus pelo evangelho que eu preguei. Meu pai conheceu Jesus pela vida que eu vivi. Pela vida que eu mudei. Pelo seu testemunho. Pela vida, pelo meu testemunho e pela transformação de vida. E isso me fez a maior alegria e fez toda a oportunidade de poder perceber e entender que Deus tinha um propósito diante de tudo isso. E ali Deus levou meu pai uma enfisema pulmonar, onde gerou câncer, e eu estava aqui em Santos, e diante de Santos eu recebi uma ligação dizendo: seu pai faleceu. Eu fui para o Rio, junto com a minha esposa, meu cunhado e um amigo nosso, e lá eu preparei tudo e honrei meu pai como sempre vou honrar minha mãe. Fui lá, fiz o enterro do meu pai, e naquele momento que meu pai foi enterrado, apareceram 3 amigos do meu pai. E aqueles 3 amigos falaram assim: eu preciso te dar um abraço. E eu perguntei, por quê? E aí eles falaram que, na verdade, que aquele abraço era para mostrar, na verdade, que o meu pai ele nunca tinha esquecido de mim. Quando eu estava no meu processo de recuperação, no meu processo de sair das drogas, eu fui nomeado para o Conselho Antidrogas. E o meu pai recebeu no jornal uma foto minha de eu fazer parte do Conselho Antidrogas. Porque um amigo do meu pai em Santos mandou esse recado para ele. E o meu pai naquele momento ele bebia e usava droga. E ele falou: se o meu filho conseguiu sair disso, eu também consigo. E depois dali o meu pai parou de beber e parou de usar droga. Então isso foi um relato de uma pessoa que conhecia o meu pai. Então, para mim, foi muito restaurador.
foi muito a oportunidade de poder ver quantas coisas Deus me fez superar, quantas coisas Deus permitiu eu superar uma de cada vez. De poder hoje, Castellani, olhar para você e dizer que a minha vida é bênção para a vida do outro. De dizer para você que eu passei por tudo, vivi tudo, mas que hoje eu sou uma pessoa diferente. Que hoje eu falo do amor de Jesus. Que Deus me levou aí para Fortaleza para trabalhar 5 anos dentro do sistema prisional. E dentro desse sistema prisional poder falar do amor de Jesus, poder falar da graça do Senhor, poder falar do que Deus fez na minha vida e poder ver pessoas que saíram desse lugar e quiseram prosseguir a mesma caminhada que eu prossigo até hoje com Jesus. Aí não tem preço. Tanto que eu gosto dessa música que você falou, né? O alvo é Cristo. Por que meu alvo é Cristo? Rodney, eu gosto de perguntar para as pessoas que tiveram transformação de vida, que se superaram, perguntar sobre essa questão da influência de Deus, da influência de uma vida entregue a Deus, um encontro com Cristo, um encontro com Jesus, porque quem não conhece, quem não entende essa força, quem não entende esse movimento do Espírito Santo, eles realmente não conseguem ver como é que acontece isso. Ontem eu entrevistei um amigo que perdeu um filho, e eu perguntei a ele se ele não tivesse conhecido a Jesus, se ele teria tido essa capacidade de superação que ele teve quando perdeu o filho. E essa é a mesma pergunta que eu faço para você. Você acha que, de alguma forma, você teria chegado onde chegou se não fosse o seu encontro com Deus? Não. Não. Por quê? Não, porque o caminho é muito tortuoso, o caminho não é fácil. A mente, ela trabalha 24/48, com medo de perder a vida, né? E eu acredito muito que o meu relacionamento com Jesus mudou a minha história, né? Porque eu tive que me entregar para Cristo de corpo e alma, né? E quando eu me entreguei para Cristo de corpo e alma, eu tomei uma decisão de viver para Ele, né? E eu acredito, dentro de todo o processo, de toda a minha vivência, de tudo que eu descobri, sem Cristo eu não seria a mesma pessoa. Ou eu estaria morto, ou estaria preso, ou estaria vivendo as loucuras do mundo. E, na verdade, Deus, dentro do processo todo que eu vivi, Ele me deu um basta. E hoje eu consigo dizer a você, do fundo do meu coração, que eu tenho um relacionamento com Cristo. O meu relacionamento com Cristo, ele não começa da onde eu saí. O meu relacionamento com Cristo começa dentro da minha casa. O meu relacionamento com Cristo começa com a minha sogra, com o meu sogro, com a minha esposa, com o meu cunhado, com a minha sobrinha, porque é essas pessoas que precisam entender o relacionamento que eu tenho com Jesus. De dizer a você que para o meu tio eu era o homem mais periculoso. Hoje para o meu tio eu sou o melhor amigo dele. E o meu tio não é cristão, meu tio não é crente, mas o meu tio vê na minha vida hoje como uma referência espiritual para a vida dele. Entendeu? Então, o que eu alcancei, o que eu busquei foi que eu realmente entreguei a minha vida a Jesus. Eu nunca esperava sair um livro. Isso que eu estou te contando é só um pouquinho do que mais está escrito nesse livro. Nós vamos falar do livro já. Vamos falar do livro porque já. Dentro desse processo, a gente vê a transformação, sabe? A mudança que eu permiti, né? Porque você precisa se permitir mudar. Uhum. Isso é importante. Eu gosto muito, Rodney, eu acho que isso que você colocou agora, nessas últimas palavras, expressam bem o que eu gosto de pregar, o que eu gosto de falar sobre João 8, 30, 32.
né? Que praticamente todos os cristãos conhecem essa palavra de que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Aí eu faço uma pergunta assim, tudo bem, mas você sabe o que vem antes e o que vem depois desse versículo? E raramente alguém consegue me responder o que vem antes ou depois. Na verdade, essa é uma conclusão de uma palavra que Jesus vem dizendo que se vocês acreditarem em mim, se vocês seguirem os meus ensinamentos, se vocês verdadeiramente seguirem os meus ensinamentos, vocês serão os meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem uma condição aí que você falou de ser seguidor, de ser discípulo de Jesus, para que a verdade possa libertar verdadeiramente. E aí mais embaixo um pouquinho, há uma discussão ali entre os discípulos, entre aqueles homens que estavam ouvindo ele, e ele volta a afirmar que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Então essa palavra, essa vida com Jesus que liberta diariamente, que nos liberta a todo momento nesse relacionamento, né? Nós vivemos livres porque Ele está nos libertando, porque Ele nos libertou e está nos libertando com vida, todos os dias, vida, 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 né? E muito bacana ver esse seu relato dessa forma, né? Que você continua e as coisas se fazendo novas dessa forma na sua vida. Muito bacana tudo isso. Agora, qual foi o ponto, o Rodney, que você disse assim, eu vou me entregar a Jesus? Qual foi o gatilho assim que você se entregou completamente? Foi quando a minha máscara caiu, né? Foi quando eu realmente tive a oportunidade, estava querendo manipular minha esposa, estava querendo enganar ela, né? E aí ela olhou nos meus olhos profundamente e diz, a partir de hoje, você não me manipula mais e você não mente mais para mim. E naquele momento eu tive a oportunidade de olhar para minha esposa diante de uma recaída minha, né? E aí naquele momento eu pude entender que eu não tinha mais para onde ir. E ali naquele momento eu recebi Deus como meu único Salvador. E essa caminhada com o Senhor já vai fazer 10 anos, né? Já vai fazer 10 anos. E eu sou muito feliz pela nova caminhada que eu venho vivendo com Jesus, reconhecendo que eu sou um discípulo e um seguidor, né? E eu precisei que essa máscara caísse para realmente reconhecer quem eu era, né? E eu sou grato a Deus porque desde esse momento e dessa decisão a minha história mudou. Já fazem 15 anos que eu não sei o que é viver dentro do sistema prisional, mas hoje eu sou uma referência dentro de um presídio para qualquer pessoa que está presa, né? Fiz parte de um projeto piloto dentro da coordenadoria, né, de inclusão social da Sejus, de poder fazer um trabalho com presos, aonde nos deram 300 presos, e dentro desses 300 presos, 50% entregaram sua vida para Jesus e voltaram para suas famílias. Se você hoje me fizesse uma pergunta a respeito, e aí, Rodney, eu falo para você, eu não sei o que aconteceu. Mas eu sei que Deus permitiu que eu tomasse uma decisão, né? E dentro dessa decisão eu consigo levar para as pessoas a simplicidade e o amor de Jesus. Isso é muito legal, isso é muito legal. Eu quero falar para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, esse poder que libertou e que transformou a vida do Roger, esse poder que transformou a minha vida, é evidente, numa situação diferente, numa intensidade diferente. Esse poder você só vai saber quando você experimentar. Eu não tenho como falar para você, o Rodney não tem como falar para você. É só quando você experimentar que você vai saber que poder é esse que opera dentro de nós. Que poder é esse que transforma a vida de uma pessoa que as outras pessoas não entendem. E eu faço esse convite para você. Conheça o Senhor Jesus. Conheça o amigo Jesus. Conheça aquele que veio para nos salvar, para nos dar vida e vida em abundância. Que você vai ter a sua vida transformada. Rodney, é muito legal, o nosso papo está muito bacana. Eu quero já partir aqui para uma mensagem, porque assim senão a gente vai ficar conversando aqui, né? Mas
Eu fico muito feliz de poder Obrigado. conversar com você e passar isso para as pessoas, né? Explorar essa tua história, esse teu testemunho para as pessoas, para gerar vida nas pessoas, né? Então é muito Uhum. bacana isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. A pastora Elza Brito falando que forte, ela está nos acompanhando aqui. A pastora Elza Brito, a esposa do apóstolo José Pedro, são os nossos pastores no Ministério 100% Trigo. E ela está aqui acompanhando também a tua história, né? Um grande abraço, pastora. Rodney, e você hoje é pastor também, além de escritor? Sim, eu sou escritor, né? Hoje eu estou como obreiro, né, da primeira igreja presbiteriana de Araguaína, né? Eu estou num processo pastoral, né, diante dessa igreja, né? E ainda atuando como missionário também, né? Então eu estou trabalhando nessas áreas aí e diante de tudo isso Deus vem abrindo algumas portas, aonde estou indo para Tocantins. Só não cheguei lá ainda por causa da pandemia, né? Mas estamos por aqui aguardando, aberto também para convites, para testemunhos, Certo. para Agora, qualquer igreja que queira me convidar, estou à disposição. E nós estamos aí para poder levar o amor e a palavra do Senhor Jesus à vida das pessoas. bacana. Eu vou deixar o arroba do Rodney, né, nos posts aí, vou salvar essa live, vou tirar aqui algumas pílulas para ficar distribuindo aí, colocando no meu canal, e quero convidar você a fazer isso também, nos ajudar a distribuir. Esse conteúdo é muito importante, muito forte. Rodney, e o seu livro? Você escreveu esse livro e você usa então o livro como uma ponte para chegar nas pessoas. Isso. Esse livro aqui, O Restaurador de Vidas, ele fala no nome de uma pessoa que todos nós conhecemos, Jesus, né? E aonde eu tive um encontro com Deus, né? Então, na verdade, esse livro ele conta toda a minha história, todo o relato do que eu vivi, do que eu passei. Na verdade, isso que eu falei para vocês só foi só um pouquinho, né? E o livro leva a uma profundidade, um momento de você refletir, um momento de você avaliar sua própria vida. Tem perguntas que é diretamente para você, né? Na área da restauração, né? Então, esse livro hoje ele proporciona você poder também olhar a sua própria vida, né? Então, hoje nós estamos aí com a oportunidade de poder estar desenvolvendo, porque nós estamos nesse 1 ano de lançamento, né? Lançando esse livro, né? Então, a gente se coloca à disposição para qualquer movimento da igreja ou qualquer evento que a igreja tenha. A gente está à disposição. E esse livro aqui, quem quiser, só nos procurar no direct, né? No Rodney Silva Off. Entra ali no nosso direct e a gente consegue fazer o livro chegar até a pessoa. Ok? Bacana. E, Rodney, então agora vamos lá, vamos partir aqui para uma mensagem. Quero que você deixe uma Sim. mensagem. Embora, sim, você já deu várias mensagens aqui, passou vários códigos, várias mensagens para as pessoas que estão nos acompanhando com esse tema, né? com essa função, com essa missão de transformar vidas através da superação, né? Mas quero que você deixe aí uma mensagem direta para as pessoas que estão nos acompanhando, que estão se sentindo fracas, achando que elas não podem superar o Covid, a pandemia, a falta de emprego, a economia parada, enfim, a falta de horizonte, depressão, enfim. Quero que você diga para essas pessoas que é possível se superar, que é possível passar por qualquer situação. Tem uma parte do livro que, para mim, ele é fundamental, e eu não dediquei esse livro a um homem, eu dediquei esse livro a um momento da minha vida, né? E eu queria dividir esse momento e fechar com esse momento e trazer também essa palavra de esperança, né? Essa palavra de superação, né? E a palavra é assim: dedico este livro ao fundo do poço por me receber com os meus vícios e caráter desfigurado. Foi no fundo do poço que perdi o controle da minha própria vida, reconheci que precisava de ajuda para mudá-la. Foi no fundo do poço que clamei por socorro, ele me ouviu, me respondeu através de tantos outros. Dedico esse livro a todos que fizeram parte da minha vida nesse meu processo de restauração. Obrigado, fundo do poço, por me fazer olhar a vida de uma forma diferente.
que nós possamos entender que a nossa maior fonte é Jesus, que o restaurador de vidas, ele está todos os dias ao seu lado, que diante desse momento tão difícil que a gente está passando, diante dessa pandemia, você tem a oportunidade de seguir e ser um seguidor de Jesus, de poder conhecer esse Jesus que não só eu, como Castellani, conhece verdadeiramente, e que mudou a nossa vida, mudou a nossa história, e que hoje nos permite testemunhar a você que Ele é verdadeiro. Então, você que está passando por momentos difíceis, você que está num momento de tanta dificuldade, confia no Senhor, que mais Ele fará. É isso. Que bacana. Muito obrigado, Rodney. Muito obrigado. Eu agradeço. Pela tua presença, muito obrigado pela tua disposição em participar com a gente. E vou Bem, deixar obrigado. aqui marcado o teu livro, vou deixar marcado o teu canal e vamos juntos aí, tá? Se você puder, o que você precisar, pode contar aqui também para a gente alavancar aí e chamar mais pessoas para fazerem parte dessa corrente do bem, tá bom? Obrigado. Qualquer novidade, tuas ordens. Tá bom. Saudações aí à esposa e a Obrigado. toda a família, viu? Obrigado, abraço. querido. Deus abençoe. Abraço, tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau. Gente, é isso aí. Quero dizer para você que não há limites para aquele que confia em Deus. Não há limites para aquele que entrega a sua vida para Jesus. Não há limites para aquele que quer mudar. E não venha dizer que não é possível. Olha a história do Roger. Não venha dizer que não é possível superar drogas, superar abuso, superar violência, superar morte, superar decepção com pai e mãe. Não me venha dizer isso. Não me venha dizer que não é possível superar problemas de relacionamento, problemas com trabalho, problemas com viagem, com futuro incerto, com falta de salário, com decepções. Não me venha falar sobre isso. Nós sabemos muito bem as dificuldades e nós sabemos muito bem quem é que pode nos fortalecer. E eu digo isso para você. Siga por esse caminho, porque esse caminho paga bem. Jesus quer ser seu amigo, Ele quer andar junto com você. Deus te ama do jeito que você está, do jeito que você é. Ele quer transformar a sua vida, mas Ele te ama do jeito que você está. E eu quero te dizer mais uma coisa para acabar. Se você está sofrendo, se você está numa condição péssima, se você está com uma condição de miséria, essa vida não é a vida que Deus tem para você. Essa vida não é sua. A vida que Deus tem para você é aquela vida que Ele superou e que Ele nos deu através da cruz do Calvário. Que você possa pensar nisso, que você possa meditar nisso, que você possa dormir o sonho hoje na companhia do Espírito Santo. E que amanhã seja um novo dia para você. Tá? Eu quero fechar aqui essa live te agradecendo. Fechamos aqui essa semana da superação. E a semana que vem a gente volta com um outro assunto, alguma outra novidade aí para você, tá? Esse é o QSP, qual é o seu problema? Você pode dizer qual é o seu problema que nós vamos te ajudar de alguma forma. E se eu não puder te ajudar, eu vou orar para que Deus te ajude, para que Deus te abençoe. Tá bom? Então um grande beijo, um bom final de semana. Deus abençoe você. Assim nós fechamos mais um QSP e você pode curtir. Eu peço a você que curta e compartilhe o nosso canal, Castellani_Márcio. E essas pílulas aí, esse material, você possa mandar para alguém e ajudar também na transformação de vidas, tá? Um beijo, um abraço, Deus abençoe.